Então, segundo ano do ensino médio, sexta aula de História, título do material aí, as Declarações Históricas de Direitos. Vamos avançar aqui sobre o conteúdo. Então, Declaração Inglesa de Direitos de 1689, Bill of Rights, e Declaração do Bom Povo de Virgínia e Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1776. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Então, esses são os conteúdos. Objetivos: identificar a trajetória histórica dos direitos civis a partir das revoluções burguesas e suas contradições, e analisar os princípios liberais das declarações históricas de direitos elaboradas ao longo da história ocidental. Então, lá na aula passada, a gente observou como a Constituição Brasileira de 1988 ela foi influenciada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A gente analisou lá o artigo 5º da nossa Constituição. Agora a gente vai observar como outras declarações de direitos, outros pactos aí, né, legislativos, influenciaram mais tarde a Declaração de Direitos Humanos. Então a Declaração de Direitos Humanos ela tem ali toda uma influência também, que ela é histórica. A gente vai pegar aí 3 documentos, então Declaração de Direitos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, praticamente, né? E a Declaração de Direitos, dos Direitos do Homem e do Cidadão, ali da Revolução Francesa, ok? Então vamos avançar aqui. Então vamos lá, pessoal, para começar. Abre aspas. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, fecha aspas. Então isso aí é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1. E aí tem um questionamento. Você acha que para os direitos serem respeitados, basta serem reconhecidos como inerentes à humanidade ou serem transformados em leis? Então, esse é um questionamento. Na imagem aí ao lado, vocês têm uma pessoa em uma situação de morador de rua, né? É o que diz ali o quadro. Pessoa em situação de rua na região central da cidade de São Paulo. Então, Consolação. Fotografia de Bruno Santos, 2022, Folha Press. Então, isso aí é a atualidade, basicamente. E lá você tem um artigo dos direitos humanos, né, o artigo 1, que diz: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito. E aí o questionamento: você acha que para os direitos serem respeitados basta serem reconhecidos como inerentes à humanidade ou serem transformados em leis? Essa atividade, como vocês estão vendo ali o reloginho, ela pede 3 minutos. Eu vou marcar aí 3 minutos para vocês. Obviamente, se você está assistindo isso em um momento assíncrono, você vai determinar se você vai utilizar 3, 4, 5 minutos ou se você vai avançar esse vídeo, ok? Então aqui vou começar a contagem. Com cadernos apostos, respondam essa questão. Vou tirar minha imagem aqui desse canto. Vai lá, pessoal, com vocês.
Dado aí os 3 minutos, avancemos então. Então aqui é a seção Foco no Conteúdo. Vamos fazer a leitura desse material. Declarações históricas de direitos humanos. Os direitos humanos, assim como os sistemas jurídicos, são fruto da invenção humana, uma vez que partem de contratos sociais, hoje fruto das formas de organização democrática das sociedades. A Magna Carta Libertatum de 1215 foi a mais célebre das cartas franquias medievais dadas pelos reis aos vassalos e que consolidavam a concessão de direitos aos nobres. Seu propósito era estabelecer um modus vivendi entre monarca e barões, no qual se garantiam determinados direitos de supremacia do rei em troca de certos direitos de liberdade dos barões. Era o contexto da Idade Média, marcada pelo enrijecimento da hierarquia social. A Magna Carta não concedia direitos a todos os indivíduos e não se tratava de uma declaração universal de direitos do homem. Todavia, já sinalizava o longo caminho da transformação dos direitos estamentais, pautados no privilégio, em direitos fundamentais, conquistados com as revoluções burguesas. Após a Magna Carta, seguiu-se, no sistema inglês, a elaboração da Petition of Rights em 1628, do Habeas Corpus Amendment Act, de 1679, e do Bill of Rights, de 1689. Com isso, a Inglaterra teve papel fundamental na história dos direitos humanos. Lima, 2017. Para saber mais. O que foi a Carta Magna? A animação da British Library, que explica a origem, as intenções e a importância da Magna Carta de 1215, primeiro documento legal cujo objetivo era limitar o poder dos monarcas, com a atuação de conselhos, o que mais tarde se tornou o Parlamento. É narrado por Terry Gilliam, do grupo Monty Python. Bom, pessoal, aqui a gente vai assistir um videozinho que é indicado pelo material, que vai explicar aí o que é a Magna Carta, como o contexto em que ela foi criada. This may look like a plain, unassuming piece of parchment, but is actually one of the most famous documents in the world. Magna Carta, meaning the Great Charter, has inspired people across the centuries, from Thomas Jefferson to Mahatma Gandhi. But why was the Charter originally created, and what does it actually say? Let us take you back to medieval England. It's the year 1215, and the ruler is King John. Many people believe that King John was one of the worst kings in history. He imprisoned his former wife, he starved his opponents to death, he allegedly murdered his own nephew, and pulled the beards of the Irish chiefs. King John had imposed heavy taxes on his barons in order to pay for his expensive foreign wars. If they refused to pay, he punished them severely or seized their property. The barons demanded that King John obey the law. When he refused, they captured London and John was forced to negotiate. The two sides met at Runnymede in June 1215. The result of the negotiations was written down by the king's clerks into the document we know as Magna Carta. Although most of the Charter's clauses dealt with medieval rights and customs, Magna Carta has become a powerful symbol of liberty around the world. The most famous clause, which is still part of the law today, for the first time gave all free men the right to justice and a fair trial. No man shall be arrested or imprisoned except by the judgment of their equals and by the law of the land. To no one will we sell. However, this clause was not as liberal as it sounds. The Charter only applied to free men. The vast majority of people in 1215 were unfree peasants who were ruled over by their landowners. And although Magna Carta was intended to create peace between King John and his rebellious barons, England was plunged into civil war after the Pope declared the Charter invalid. When King John died of dysentery in 1216, 9-year-old Henry III took to the throne. To keep the peace, Magna Carta was reissued several times during the 13th century, until it was finally made part of English law.
Magna Carta has lived on for 800 years and is echoed in the United States Declaration of Independence and the Universal Declaration of Human Rights. Perhaps Magna Carta's most important legacy is that everyone, including our leaders, must obey the law. What started out as a document of specific complaints from a group of barons has turned into an international symbol of liberty, without which we might not have the rights we value so much today. Bom, vocês acompanharam o vídeo explicativo da Magna Carta, agora vamos para o texto referente à Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos de 1689, Bill of Rights. A Declaração de Direitos de 1689 foi fruto da primeira Revolução Burguesa, a Revolução Inglesa que compreendeu a Revolução Puritana, o Commonwealth e a Revolução Gloriosa. Iniciou-se em 1640 e terminou em 1688, dando origem ao primeiro país capitalista do mundo, constituído como monarquia constitucional de matriz liberal. O período revolucionário se encerra com a promulgação, pelo Parlamento, do Bill of Rights inglês de 1689, no qual se estabelecem, ao lado da Declaração de Direitos, a soberania parlamentar, a monarquia limitada, a cidadania burguesa e a política externa imperialista, o que representou profundas mudanças na organização política, social e econômica da Inglaterra. O Bill of Rights trouxe importantes inovações no âmbito da proteção dos direitos fundamentais. Entre elas, os poderes de legislar e criar tributos ficaram a cargo do parlamento e não mais do monarca. Lima, 2017. Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia e Declaração Americana de Independência, 1776. Logo após a elaboração da Declaração do Bom Povo de Virgínia, de 16 de junho de 1776, elaborada no contexto da luta de independência das colônias britânicas, consolidou-se a Revolução Americana, primeiramente, com a independência das 13 colônias britânicas, em 4 de julho de 1776, e, na sequência, com a promulgação da Constituição Americana, em 1787. Apesar de a Revolução Americana anteceder a francesa, os ideais do iluminismo dos séculos XVII e XVIII foram igualmente sua fonte de inspiração. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e a promulgação da sua Constituição em 1787 trouxeram a conquista da cidadania liberal. Se, por um lado, esta representou importante avanço consolidado com a independência das colônias e a promulgação da Constituição Americana, por outro, a cidadania liberal era marcada pela exclusão da participação política de todos e do gozo dos direitos fundamentais. Por isso, o processo revolucionário representou para os indígenas norte-americanos a perda de direitos, mesmo sendo eles os americanos originários do continente. As mulheres e os homens brancos sem poder aquisitivo também não eram titulares de direitos políticos e, por isso, não votavam, ou seja, não participavam da vida política do Estado. Ademais, a escravidão perdurou até a Guerra de Secessão, de 1861 a 1865. Somente com a emenda constitucional no 13 houve a expressa proibição da escravidão nos Estados Unidos da América, ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. Lima, 2017. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi elaborada no contexto da Revolução Francesa. A especial importância dessa revolução reside na proposta, por ela apresentada, de mudança de paradigma quanto à estrutura político-social até então vigente na França, e também em grande parte da Europa, em razão dos regimes absolutistas. O conceito de antigo regime, originário do pensamento liberal, designava o modelo de sociedade da Europa Ocidental, principalmente na França, entre os séculos XVI e XVIII. Dentre suas características, destacam-se o absolutismo monárquico, a permanência de privilégios de origem feudal, nobreza e clero, e a política econômica mercantilista. A Revolução Francesa tem importância ímpar na conquista da cidadania liberal e na consolidação do constitucionalismo moderno, com a proposta de afirmação dos direitos fundamentais e de limitação dos poderes do Estado por meio de uma Constituição, considerada a lei maior.
O propósito da Revolução era o de reivindicar a abolição dos privilégios feudais e a implantação da igualdade civil, na concepção liberal burguesa. Sua fonte de inspiração político-filosófica foi o Iluminismo, considerado a filosofia da classe burguesa. Os ideais da Revolução Francesa abriram novas perspectivas de conquista de novos direitos pela sociedade europeia nos séculos seguintes. Aqui o material propõe análise de duas fontes. Então, a fonte 1. Anotem essas questões. O que o título da charge/gravura pode informar sobre as relações sociais e de poder no contexto histórico em que foi produzida? A que mudanças o título da charge está fazendo alusão? Então, isso aí são os questionamentos para a fonte 1 e para a fonte 2. A quais eventos históricos a charge/caricatura faz menção? Qual é a crítica contida, tendo-se em vista que é uma produção britânica? Por que a gravura questiona a ideia de liberdade, tão representativa dos ideais revolucionários de 1789? Entre parênteses, pense no personagem do terceiro painel. Eu vou aqui, já que vocês devem estar, imagino eu, já que vocês devem estar com os cadernos para fazer as anotações, vou dar aqui um minutinho para vocês anotarem esses questionamentos referentes a cada uma das fontes e a gente avança para a análise do material. Bom, terminado o prazo, vamos lá ver essas fontes, né? Ver essa charge, ver essa caricatura. Então essa daí é a fonte 1. Você deve esperar que esse jogo acabe em breve. A gravura satírica de 1789 representa a sociedade estamental francesa do antigo regime. Na imagem, o terceiro estado, povo e burguesia, né, carrega nas costas os demais estados, clero e nobreza. Então aí a gente tem o terceiro estado, que seria o povo. Neste contexto, burguesia é povo, tá? Então a gente está falando da classe trabalhadora e a burguesia ligada ao comércio. Aí você tem nas costas dessa burguesia esse indivíduo com o crucifixo, aqui é a representação do clero, né? A ordem religiosa, né? O grupo religioso. E aqui esse indivíduo é o nobre, né? Também sentado ali nas costas do terceiro estado, que seria a classe social que sustentava as demais com o pagamento de impostos e com trabalho. Vamos para a fonte 2. Então, análise da fonte 2. Liberdade à França. No primeiro plano, Luís XVI, o grande homem, dispõe a vela sobre os dizeres Independência Americana. Então, nesse primeiro plano aqui. Ali a vela sobre os dizeres Independência Americana é justamente porque o Luís XVI ele vai investir financeiramente, militarmente, na luta dos futuros estadunidenses contra a Inglaterra. No segundo painel, a figura feminina da liberdade, simbolizando a República Francesa, com o barrete frígio, acende a vela dos ideais da Revolução Francesa.
ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, o fim da monarquia e o início de uma república. E, por fim, a gente tem ali, né, Napoleão I apaga a vela. Então, quer dizer, você sai de uma monarquia e você, ao final de todo um processo, toda uma década de revolução, você termina com Napoleão se proclamando ali imperador dos franceses e colocando fim à república. Isso aí é uma fonte inglesa, então é uma espécie de sátira de todo o contexto da revolução. Você faz a revolução, faz a decapitação de um rei e mais tarde, após uma breve república, você termina com um imperador. Aqui vai ser ali o Napoleão Bonaparte. Mas vamos avançar aqui sobre o restante do conteúdo. Correção. A fonte retrata inúmeros elementos associados à sociedade absolutista e de ordens, herança medieval com seus laços de cerviz, que impossibilitavam a ascensão social e a participação política, principalmente para a burguesia enriquecida que via nessa permanência o entrave para o desenvolvimento de um mundo liberal e capitalista. A organização dos grupos sociais, pela imagem, revela os privilégios do clero e da nobreza sendo sustentados pelo terceiro estado, a quem cabia os impostos e as consequências das crises econômicas, no caso do campesinato e trabalhadores urbanos. O título da frase é representativo da ruptura irreversível para a história ocidental provocada pelo processo revolucionário francês. Ainda que com reveses, significou a conquista de direitos, o fim do sistema absolutista e consagrou a hegemonia dos interesses burgueses. A caricatura da fonte 2 é uma produção satírica de origem britânica, bastante comum à época, que carregava um posicionamento crítico em relação aos acontecimentos franceses, após 1789, lembrando que a Inglaterra era uma monarquia constitucional. Dentre a figura preferida dos caricaturistas, estava a chamada liberdade de francesa, que, em muitos casos, era ridicularizada ou, como na charge em questão, subestimada e frágil, suprimida por um sopro de Napoleão Bonaparte, que acaba com os ideais da Revolução. A imagem faz menção também às influências iluministas, representadas pelos ideólogos da independência americana no primeiro painel com a figura de Luís XVI, que apoiou financeira e militarmente a Guerra de Independência nos Estados Unidos, tendo em vista o conservadorismo britânico em relação às suas colônias. Então, proposta de análise. Analise os fragmentos das declarações de direitos e escreva sobre os seguintes aspectos. Primeiro tópico. Identifique os elementos nas declarações de direitos que revelam a influência do pensamento liberal e iluminista. Segundo tópico. Estabeleça relações entre as declarações, identificando os princípios que lhes são comuns. Então, anotem aí o que vocês podem fazer como análise. Um minutinho para isso, vai. Então vamos à leitura do material para análise. Primeiro, a Declaração Inglesa de Direitos, 1689, Bill of Rights, e portanto os ditos lordes espirituais e temporais, e os comuns, respeitando suas respectivas cartas e eleições, declaram, em primeiro lugar, para reivindicar e garantir seus antigos direitos e liberdades, que é ilegal o pretendido poder de suspender leis, ou a execução de leis, pela autoridade real, sem o consentimento do Parlamento.
4. Que é ilegal a arrecadação de dinheiro para uso da coroa, sob pretexto de prerrogativa, sem autorização do parlamento. 5. Que constitui um direito dos súditos apresentarem petições ao rei, sendo ilegais todas as prisões ou acusações por motivo de tais petições. 8. Que devem ser livres as eleições dos membros do parlamento. 9. Que a liberdade de expressão e debates ou procedimentos no parlamento não devem ser impedidos ou questionados. Ponto. Ishii, 2006. Segundo. Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, 1776. Declaração de Direitos formulada pelos representantes do Bom Povo de Virgínia, reunidos em Assembleia Geral e Livre. E que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros, e que são o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. Segunda, que todo o poder é inerente ao povo e, consequentemente, dele procede, que os magistrados são seus mandatários e seus servidores, em qualquer momento, perante ele responsáveis. Terceira, que o governo é instituído, ou deveria sê-lo, para proveito comum, proteção e segurança do povo, nação ou comunidade, que de todas as formas e modos de governo está é a melhor, e que se um governo se mostra inadequado ou é contrário a tais princípios, a maioria da comunidade tem o direito indiscutível, inalienável e irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou aboli-lo da maneira considerada mais condizente com o bem público. Que os poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado devem estar separados e que os membros dos dois primeiros poderes devem estar conscientes dos encargos impostos ao povo, deles participar e abster-se de impor-lhes medidas opressoras. Ferreira Filho, 1978. Terceiro. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Art. 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Art. 16º. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Art. 17º. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Ferreira Filho, 1978. Bom, pessoal, terminada a leitura do material, o que fica muito claro aí é que cada uma das três ela vai garantir os direitos individuais. Isso aí vai prevalecer nas três, então, as liberdades individuais, os direitos individuais. Isso daí se encaixa tanto no iluminismo como no liberalismo. E você percebe também nos três textos a questão da tripartição de poder. Tripartição de poder, questão do legislativo, executivo e judiciário, cada um ali com equilíbrio de forças. Uma proposta iluminista lá do Barão de Montesquieu. Mas a gente vai avançar sobre a correção, que vai ser mais detalhada. Vamos fazer a leitura do texto de correção agora. Correção à Declaração de Direitos, Bill of Rights, de 1689, instituiu, após guerras civis e mudanças nos regimes políticos ocorridos entre 1640 e 1688, a monarquia constitucional na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. Esses processos possibilitaram a participação da burguesia no parlamento, sendo o poder executivo subordinado ao legislativo.
considerada a primeira revolução burguesa influenciada pelo pensamento de John Locke, estabeleceu princípios do liberalismo ético, direitos individuais, como liberdade de pensamento, religião e expressão, políticos, legitimação do poder pelo consentimento dos cidadãos, e econômicos, defesa da propriedade privada e livre comércio. A Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, que precede a Constituição dos Estados Unidos, representou um movimento pela independência, rompendo com os laços coloniais, tendo, como pressupostos teóricos, ideias difundidas pelo pensamento iluminista. Dentre seus fundamentos, destacam-se os direitos naturais e inalienáveis da vida, a liberdade, a independência política e econômica. O item V traz a ideia de separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário do Estado, influências do pensamento de Montesquieu, de 1689 a 1755, da obra O Espírito das Leis, na qual o filósofo parte do pressuposto de que as nações devem ser governadas por leis, e não pela vontade dos soberanos, garantindo direitos e liberdades individuais. Correção ainda que juridicamente a cidadania fosse alardeada pela Declaração e, depois, pela Constituição estadunidense, o fato era que a maioria da população americana não detinha direitos políticos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Constituinte, posteriormente, legislativa, que, no mesmo ano, instituiu o fim da servidão e dos privilégios feudais, assegurou, em seus 17 artigos, a soberania do povo, o direito à liberdade, a igualdade perante a lei e a defesa da propriedade privada. Correção: os estudantes devem reconhecer, na análise e em pesquisas do contexto, o que, com a Constituição de 1791, rompeu com o absolutismo monárquico, estabelecendo na França a monarquia constitucional. Isso fez o rei se sujeitar às leis, dividindo os poderes até a proclamação da República, em 1792. A declaração pode ser considerada uma manifestação contrária à sociedade de estamentos, em que nobres e clero tinham privilégios. Ela ampliou a participação política da burguesia, no entanto, ainda não representou alterações nas condições de vida da população mais pobre, do povo francês, que permaneceu sem direitos políticos. O historiador Eric Hobsbawm, na obra A Era das Revoluções, faz a seguinte afirmação acerca da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Hobsbawm, 1982. Todo mundo escreve. Então aqui a proposta de redação de um pequeno parágrafo, ela serve como uma síntese da aula de hoje, ok? Redija um pequeno parágrafo, justificando a ideia do autor, a partir das reflexões da aula de hoje. Então aqui o que a gente aprendeu hoje, a leitura dos dois tópicos. Explicamos a trajetória histórica dos direitos civis a partir do pensamento iluminista e das revoluções burguesas iniciadas em fins do século XVII. Analisamos os princípios liberais expressos nas declarações históricas de direitos, nos casos da criação do constitucionalismo monárquico inglês, do fim do absolutismo na França e da independência dos Estados Unidos. Então está finalizada a aula de hoje, vejo vocês na segunda-feira. Tchau, tchau.